continuação. Então, se a gente quiser que Deus faça alguma coisa, né, a gente tem que o que? Se santificar diante de quê? Da presença do Senhor, né? Josué, ele entendeu essa visão espiritual, que não importava se Deus já tinha liberado a bênção, ele tinha que se santificar para permanecer na bênção do Senhor. Por que que muitos não têm esse movimento? Por que que muitos não estão recebendo a bênção do Senhor? Porque não estão se santificando, porque estão ficando mais com a sua natureza humana, com a sua natureza natural, do que buscar a presença do Senhor e do que buscar a santificação perante o Senhor. E independentemente de quão sagrada seja a sua natureza ou de um ministério, ele pode ser desfigurado por um coração egoísta e impuro. Então nós temos que vigiar, nós temos que santificar, porque quando nós nos santificamos ao Senhor, Deus começa a mostrar, a nos moldar situações, caráter, que pode ser transformado perante a gente, para que a gente possa fazer o propósito dele, né? Honrar as missões que Deus tem colocado em nossa vida. Essa é uma mensagem também, né, que a gente pode lá variar lá em 1 Coríntios 13, que vai dizer assim: tudo que não nasce do amor puro por Deus e do amor do próximo se torna somente um barulho ou um eco. Quando nós não colocamos o nosso coração centrado naquilo que nós estamos fazendo, é como se a gente estivesse batendo em um sino que só faz barulho. Não tem harmonia, não tem propósito, não tem retorno, né? E toda obra que é realizada para mim em amor, ela é abençoada. Quando nós estamos disponíveis a fazer a obra com excelência, a obra com amor, Deus nos abençoa de tal forma a ponto de nos dar as bênçãos que já está liberada onde? Nas zonas espirituais. Que lá na carta de Paulo, Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar que nós temos todas as sortes de bênçãos já lançadas nas zonas espirituais. E como que nós conseguimos e conquistamos essas zonas espirituais? Como que você entra no reino espiritual? Você entra no reino espiritual pela oração, pela sua comunicação. Então, nós temos que entender que nós temos que nos santificar, né? E porque o amor de Deus é o cumprimento de toda a lei. Fazer com excelência, fazer com amor. Aquele que exercita esse amor recebe entendimento. E a obra do reino sofre atraso por falta de trabalhadores, mas aqueles que desejam servir devem oferecer continuamente. O seu vaso para que ele possa estar limpo do pecado e abençoá-lo em justiça e enchê-lo de amor. Somente assim é possível para cada pessoa entrar em atividade do Espírito Santo de Deus de tal forma que valoriza o propósito divino de Deus. Então nós estamos diante de uma mensagem onde que Deus está nos alertando. Não basta somente fazer para Deus, tem que se santificar, tirar tempo, tirar busca. Você não faz o trabalho para Deus quando você vai na igreja somente. Você começa a fazer o seu trabalho para Deus em casa, quando você tira um tempo de santificação. Porque Deus te usa na igreja, porque você já se comunicou com Deus antes. Então vamos orar. Eu convido você a orar comigo nesta noite, né? Debaixo dessa palavra abençoada do Senhor, Josué, capítulo 24,
verso 14, que diz assim: eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos declarando dentro dessa palavra abençoada e santificando a Deus, que eu e minha casa vamos servir a Deus. Nós serviremos a Deus com toda certeza, assim como Josué deu certeza que aquele povo era para santificar, e através daquela santificação ele iria ter milagres acontecendo no dia de amanhã. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, na Tua presença, com o coração aberto, meu Pai. E colocando, Senhor, essa oração, aonde que pessoas vão me acompanhar e vão me ouvir e orar comigo pela nossa casa, pela nossa família. Assim como Josué declarou, ó Pai, eu também declaro que quero afirmar a minha decisão, a minha casa e tudo que me pertence ao seu serviço, ao seu reino. Pai, muitas vezes me sinto pressionada por situações, por relacionamentos, escolhas que tentam me afastar dos seus caminhos. Mas hoje eu renovo a minha aliança contigo, me santificando na tua presença. Eu escolho a tua vontade, a tua paz e o teu cuidado sobre a minha vida. Guarde o meu lar, proteja a minha família, abençoa cada passo que eu der. E que a minha fé não seja apenas palavras, mas uma decisão diária de viver para ti. Mesmo que outros sigam por outros caminhos diferentes, eu declaro em fé que a minha história, o Senhor é o centro, a minha casa é o seu altar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quanto medo tentar me paralisar e a dúvida invadir o meu coração, me lembro de que Tu és a minha fortaleza, a minha rocha firme, é o meu refúgio e o meu seguro. Senhor, meu Deus e meu Pai, quando o medo me tentar paralisar, saberei que eu estou segura, que nenhuma palavra contrária e que nenhum olhar de julgamento e nenhuma voz de acusação tem poder sobre mim, porque eu tenho a certeza da sua presença, meu Pai querido. Tu me sustenta com a tua mão direita, porque o Senhor é fiel. O Senhor é aquele que me levanta quando as minhas forças se esgotam. Então renove em mim a coragem, a confiança, a clareza para escolher mais uma vez o seu caminho. E que nunca me esqueça que não luto sozinha, porque o maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Esta é uma palavra, é uma oração de santificação, aonde nós estamos declarando, santificando a nossa vida no altar do Senhor, declarando que eu e minha casa serviremos a Deus, nos santificando para que possamos obter os milagres e as bênçãos de Deus. Então fique com essa palavra. Se você está aqui, entendeu o propósito de Deus na tua vida, entendeu que Ele quer um pouquinho mais de santificação, um pouquinho mais de tempo. Ele quer que o seu coração esteja voltado para as coisas dele, não com as coisas terrenas do mundo. Deus, Ele quer compromisso. E se você entendeu esse chamado seu, Lebarassora de Candaremassai, para exercer a serviço do Rei, e quer voltar para o Senhor agora, eu quero orar contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não estou onde que essa pessoa está, mas os seus anjos estão. Por isso, Pai, que eles sejam testemunha. E, Senhor, reescreve no livro